Olá, seja bem-vindo ao dia 218 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, ativar o sininho de notificações e também compartilhar essa mensagem de boas novas. Hoje nós iremos ler Juízes no capítulo 20, iremos a Atos dos Apóstolos no capítulo 24, iremos ao profeta Jeremias no capítulo 34 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 5 e Salmo 6. Aqui em Juízes, no capítulo 20, nós vamos ler a guerra entre os judeus e também os benjamitas. Vamos a essa leitura das Sagradas Escrituras? Juízes, capítulo 20. Então todos os israelitas, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como um só homem e se reuniram em assembléia perante o Senhor em Mispa. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembléia do povo de Deus. 400.000 soldados armados à espada. Abre parênteses. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispa. Fecha parênteses. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá, de Benjamim, para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a cidade com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei a minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um homem só, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isso que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000, 100, de cada 10.000, 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim, e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e reuniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que o matamos e eliminemos este mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindo de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naqueles dias, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espadas que vieram das suas cidades, além de 700 melhores homens que viviam em Gibeá. Dentre todos esses homens, havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com uma funda, uma pedra, um cabelo sem errar. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada e todos homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel partiram para lutar contra os benjamitas e decidiram tomar posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições no primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, e todos armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel, e ali se assentaram, choraram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até tarde, e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Abre parênteses. Naqueles dias, a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Fecha parênteses. Perguntaram: sairemos de novo ou não, para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: vão, pois amanhã os entreguei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe das cidades.
Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes. Uns 30 homens foram mortos em campo aberto nas estradas, um que vai para Betel e outro que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam, nós o derrotamos como antes, os israelitas diziam, vamos retirar-nos e atrair-nos para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel que saíram dos seus lugares e ocuparam posição em Baal Tamar e em emboscada, israelita atacou de sua posição a oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro, e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel. E naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espadas. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalhando-se, matando todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que eles fariam subir da cidade uma grande fumaça, nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram, nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo da estrada, até Gidom, e eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes, 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo que encontraram nela, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Vamos agora à nossa leitura ao livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 24, agora Paulo chega diante do governador Félix. Vamos a essa leitura, julgamento de Paulo perante o governador Félix. Atos dos Apóstolos 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tertulo, e os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tertulo apresentou a sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante teu governo, e tu, providente, resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas um pouco. Verificamos que este homem é perturbador e que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lisias interveio e com muita força o arrebatou das nossas mãos e ordenou aos seus acusadores que o apresentassem. Se tu mesmo interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador deu o seu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação. Por isso, de bom grado, faça minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco pode provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro Deus dos nossos antepassados,
como seguidor do caminho, a que chamam de seita. Creio em tudo que concordam com a lei, no que está escrito nos profetas, e tenho a Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmola ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia, que estavam ali diante dele, e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que se acham que deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenham sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio a Drusília, sua mulher, que era uma judia, e mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro para que mandava buscá-lo frequentemente e conversar com ele. Passados 2 dias, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Vamos agora à nossa volta ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, que está lá no profeta Jeremias, no capítulo 34. Aqui no capítulo 34 do profeta Jeremias, nós vamos ler sobre a advertência a Zedequias e também a liberdade para os escravos. Vamos a essa leitura? Jeremias 34. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reis e povos do império que ele governava lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu-se a essa palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vai ao rei de Zedequias de Judá e lhe diga: assim diz o Senhor, estou entregando essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Como seus próprios olhos você verá, e o rei da Babilônia, e ele fará com você face a face. E você irá para a Babilônia. Ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que precederam também queimarão incenso em honra e se lamentarão clamando: ah, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras ao rei Zedequias de Judá, em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as outras cidades de Judá que ainda resistiam, Laquis e Azeca, pois só restavam essas cidades fortificadas em Judá. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo em Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar os escravos e as escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado. Aí tornou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com os seus antepassados, quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas seus antepassados não me obedeceram e não me deram atenção. Recentemente, vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo.
Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no tempo que levam o meu nome. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada e pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram o termo da aliança que fizeram na minha presença. Quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes dos animais, isso é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio e os sacerdotes, e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam lhe tirar-lhes a vida, e do exército rei da Babilônia, que retirou o cerco de vocês. Darei a ordem, declara o Senhor, e os trarei de volta a essa cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está em Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 5 e também Salmo 6. Esses Salmos 5 e 6, ele fala também que da grandeza do Senhor, e nos nossos lábios nós devemos falar palavras que declarem bênçãos, palavras que declarem coisas produtivas, porque o Senhor é aquele que olha também as nossas falhas, os nossos pecados e as nossas faltas diante dele, mas ele se compadece quando nós suplicamos a ele e entregamos os nossos lábios em adoração ao Senhor. Vamos à leitura? Salmo 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considere o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não podes habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa e com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Em meus lábios não há palavras confiáveis. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto e com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Senhor. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-o por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegre-se, porém, todos que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estendam eles a tua proteção, e em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o teu favor o protege como escudo. Salmo 6. Senhor, não me castigues a tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, imundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito, e os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Porque o Senhor ouviu meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, voltaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.